Saudações e bem-vindo. Um ano depois da eclosão da pandemia da Covid-19, que lições foram apreendidas e estão sendo apreendidas com esta pandemia, em particular a nível de Moçambique? Por outro lado, fruto das medidas que estão sendo tomadas e depois de algum susto, as estatísticas da pandemia da Covid-19 revelam hoje uma certa estabilização em diferentes indicadores. Estes são alguns dos tópicos que vamos desenvolver nos próximos minutos com a nossa convidada, a médica Belia Chirinda, que é sempre bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada. Bom dia, caros telespectadores, e obrigada pelo convite de estar aqui para falar sobre este assunto, tendo em conta que nós estamos com esta pandemia da Covid-19 há um ano, especificamente em Moçambique, que nós tivemos o primeiro caso diagnosticado no dia 22 de março. Então, no dia 22 de março, para nós, como Moçambique, é o dia que completamos um ano com a Covid-19. A saudação extensiva também aos ouvintes da Rádio Mais, pois transmitimos em simultâneo. Doutora, vamos primeiro atualizar as estatísticas, ou seja, o quadro atual que resulta das medidas mais recentes tomadas a nível de chefe do Estado. Como é que estamos? Pelo menos a nível da cidade de Maputo e depois um pouco também o país. Nós temos um cumulativo neste momento de casos positivos desde que começou a pandemia em Moçambique de 65 mil casos confirmados e 25 mil estão na cidade de Maputo. Isto é, 40% dos casos diagnosticados da Covid-19 estão na cidade de Maputo. Para além disso, nós temos aquilo que são os recuperados. Nós temos 55 mil recuperados em todo Moçambique e para a cidade de Maputo são 17 mil recuperados, 27 mil, recuperados. E para além disso, nós temos aquilo que são os casos ativos. Neste momento, as pessoas que estão com a Covid-19. No país, nós temos 12.200 casos ativos que neste momento têm Covid-19 e na cidade de Maputo temos 8.400 casos de Covid. Mais ou menos 70% dos casos ativos neste momento estão na capital do país. E em relação aos óbitos, nós temos 737 óbitos, portanto, desde que começou a pandemia em todo o país, e destes, 576 estão na cidade de Maputo. Isto é, 78% dos óbitos, infelizmente, estão na cidade estão na cidade da capital, portanto, na cidade de Maputo. São dados, obviamente, que acabam comprometendo tudo aquilo que são as atividades do setor de saúde na cidade de Maputo, tendo em conta que é o epicentro da pandemia da Covid-19. E também, para além disso, tem a questão dos internamentos. Nós temos um cumulativo, desde que começou a pandemia, de 3.012 casos de internamento em Moçambique. Cidade de Maputo tem um cumulativo de 2.122 internamentos com a Covid-19. E neste momento, nós temos no país 155 internados. A cidade de Maputo tem 101 internados, então mais ou menos 60% dos internados atualmente estão na cidade de Maputo. Obviamente que isto faz com que nós estejamos a exercer mais atividades para o controle da situação. E vale repisar que nós tivemos um pico da Covid-19 em agosto, setembro, quando na altura que foi declarada a transmissão comunitária na cidade de Maputo e também já havia sido em outras províncias, noutras das províncias. E depois tivemos uma situação, como estávamos naquela altura, estado de emergência, a situação baixou, reduziu, tanto que quando chegamos em dezembro, tínhamos uma taxa de positividade de volta de 10%. Na altura, as festas, as pessoas foram relaxando, como os casos estavam a reduzir, efetivamente. Só que depois destas festas, nós tivemos, portanto, aquilo que todos nós estamos a acompanhar até agora. Em janeiro, tivemos um aumento abrupto de casos da Covid-19 e também do número de óbitos. Chegamos em janeiro de ter uma taxa de positividade de 29%. Contra estes 10 de dezembro. Então, foi mesmo repentino e as pessoas não estavam preparadas para aquela avalanche do número de casos da Covid-19. Mas, neste ano, o pico até agora tivemos em fevereiro, que tivemos
37% taxa de positividade. E em janeiro tivemos 159 óbitos, em fevereiro tivemos 213 óbitos. Foi o maior número de óbitos que nós tivemos desde que iniciou a pandemia e, de facto, foi assustador, porque aí já começamos a ver pessoas próximas que tinham Covid-19. Em algum momento nós tivemos alguns distritos, alguns bairros que tinham esse fator de negação, a dizer que bem Covid não existe, nós nunca vimos, só falam na televisão e tudo mais. Mas em janeiro e fevereiro começaram a ver que a Covid de facto existia, porque aí já tinham os vizinhos, os familiares com a Covid-19 e de forma inesperada. Bem, mas tinha algum historial, estivemos numa festa, alguns ou porque participaram em algum funeral, em outras cerimônias, enfim. Então os casos de facto aumentaram muito. Como é que estamos em termos de internamento? A capacidade ainda suporta a emergência de novos casos? Estamos próximos do limite? Como é que estamos? Neste momento estamos com uma taxa de ocupação de camas de volta de 60%. Estivemos mal em fevereiro, já estávamos quase no limite, mas agora a situação, como está a reduzir, também está a reduzir esta percentagem de taxa de ocupação de camas. Neste momento há camas disponíveis e também a cada dia nós temos mais recuperados da Covid-19 e temos, portanto, menos internamentos. E estamos, portanto, numa fase controlada, mas gostaríamos de melhorar mais a situação. Esta taxa de internamento refere-se é nacional ou refere-se apenas à cidade de Maputo? Cidade de Maputo. Apenas cidade de Maputo, tendo em conta que dos 155 internados em todo o país, 101 estão na cidade de Maputo. As outras províncias têm menos de 10 internados por cada província. Então, o grosso do internamento está na cidade de Maputo. E como é que estamos em termos de outros meios como oxigênio? O oxigênio também está controlado. Nós temos o tanque de oxigênio no Hospital Geral Plana Caniço e também foi colocado, portanto, também tem no Hospital Central de Maputo e também foi colocado agora no Hospital de Mavalane, tendo em conta que tem perspectivas a expansão do SICOV, que é o Centro de Internamento para a Covid-19. Então, a situação neste momento também está controlada para o assunto do oxigênio. Depois que a situação registrou um certo agravamento, assistimos a uma tentativa de se ampliar a capacidade de internamento. Como é que ficou este esforço? Continua mesmo este esforço no Hospital Geral de Mavalane. Só faltam mesmo alguns detalhes, mas já tem cama, a contratação do pessoal também já está finalizado. Então, já tem, portanto, condições para tal. Só que, obviamente, como os casos já estão a reduzir, então já não há esta pressão muito grande, de facto, de termos a funcionar o SICOV do Hospital Geral de Mavalane. A ampliação da capacidade de internamento para casos da Covid-19, especialmente no Hospital Geral de Mavalane, implicou sacrificar algumas secções, sobretudo na medicina. Gostava de ouvir a informação mais correta. Sim, de facto, teve-se que retirar, tinha ali um internamento, uma enfermeira de internamento de medicina, que já estava lá por muitos anos e acabou sendo retirada para o Hospital Geral José Macamo, mas obviamente não é porque os doentes estão abandonados ou algo assim, também o José Macamo tem uma capacidade boa para internamento, só que obviamente foi sacrificado neste aspecto, como estávamos a acompanhar aqueles casos abruptos de subida em janeiro, fevereiro, tínhamos mesmo que ter um outro centro de internamento para a Covid-19 e o Hospital Geral de Mavalane era aquele que oferecia melhores condições para tal. Por isso é que, portanto, fez-se esta reestruturação de algumas enfermarias e também estamos a ter vários apoios de parceiros, de bancos, mesmo para tentar ter uma estrutura forte para este Covidiário. O que é que as estatísticas atuais, sobretudo de casos ativos, incluindo a fase do pico, este último pico de janeiro, fevereiro, o que é que significam comparativamente àquilo que eram as expectativas do setor nacional da saúde? Quando estávamos em novembro, dezembro, nós estávamos a ter uma resposta muito boa. A população, os cidadãos estavam a obedecer às normas
emanadas pelo Ministério da Saúde em relação às medidas de prevenção da Covid-19, estávamos seguros que a situação estaria sempre assim na nossa situação, no nosso país, no nosso meio. Mas verificamos que talvez, eventualmente, por causa desta nova variante sul-africana, que é mais contagiosa e provavelmente tenha entrado, provavelmente não, entrou em Moçambique, isto aumentou muito, portanto, a propagação da Covid-19 nas pessoas. E não estávamos à espera, tendo em conta que era uma nova variante, desconhecida, e também falava-se que, embora fosse, na altura, quando se falava desta nova variante, falava-se que, embora fosse altamente transmissível, não implicaria muitos óbitos. Mas acompanhamos que sim, era uma variante que é muito transmissível, mas também que incrementou o número de óbitos. E isso, obviamente, preocupou-nos bastante. E parece que também se quebrou aquela visão que havia antes de que a pandemia afeta, sobretudo, pessoas de uma certa idade, pessoas com certas doenças crónicas. Vimos algumas situações de crianças também afetadas pelo problema. Sem dúvidas. Isso também surpreendeu a muitos jovens, porque neste momento nós estamos com a faixa etária dos 25 aos 44 anos, que tem o maior número de casos neste momento. Antes falávamos já acima de 40, 50 anos, é o grosso, mas nesta nova fase da Covid-19, nós estamos a constatar que é dos 25 aos 44 anos que tem, de facto, maior número de casos. E também crianças com menos de 5 anos também são afetadas. Então, todos os grupos etários estão, sim, afetados com a Covid-19. Então, as medidas são para todos. Por aí, dezembro, meados de dezembro, nós assistimos ao Ministério da Saúde e a todas as equipas, portanto, que integram este setor, a multiplicarem-se em apelos para se evitar celebrar a quadra natalícia nos moldes tradicionais, ou seja, naqueles formatos em que ainda o mundo não havia conhecido a pandemia da Covid-19. E olhando para as estatísticas que depois se seguiram, podemos chegar à conclusão de que estes apelos não terão sido acatados. Não foram acatados, literalmente, por aquilo que nós tivemos a acompanhar, que estava a acontecer, principalmente em locais onde tinham praias, que as pessoas estavam em aglomerados, sem máscaras, sem desinfetarem as mãos, sem lavarem as mãos, a conversarem naturalmente, sem obedecer o distanciamento social. Isto é, quebraram todas aquelas medidas que foram emanadas pelo Ministério da Saúde. Muitas pessoas estiveram em festas, na altura do Natal, na altura do fim do ano, início do ano, então estavam mesmo relaxadas. E com aquele pensamento que a Covid em Moçambique já não vai aumentar mais o número de casos. Mas não foi isso que vimos. Finalmente chegou a vacina. Chegou a vacina. E parece ter chegado mais cedo, olhando para aquilo que era o nível de ceticismo a nível de toda a sociedade, para essa repetição. Sem dúvidas, graças ao esforço do governo de Moçambique, liderado por Sua Excelência, o presidente do país, Filipe Jacinto Nyusi, nós no dia 24 de fevereiro recebemos 200 mil doses da vacina doada pelo governo chinês, esta vacina da indústria chamada Sinopharm. E é uma vacina, para aquilo que são as estatísticas mundiais, é uma boa vacina com uma boa eficácia, de mais ou menos 79% para a prevenção de casos sintomáticos e de 100% para a prevenção de casos graves. Então, pelo aquilo que são as estatísticas, é uma vacina muito boa. E depois recebemos esta no dia 24, posteriormente a isso houve a distribuição em todas as províncias de Moçambique e no dia 8 de março iniciamos, portanto, a vacinação aos profissionais de saúde durante toda a semana. E nesse mesmo dia 8 de março recebemos outras doses de vacina da Índia, que, portanto, vão também cobrir mais população naquilo que é o Plano Nacional de Vacinação, que foi lançado pelo Ministério da Saúde no dia 5 de março. A chegada da vacina foi acompanhada imediatamente a seguir de alguns mitos
com algumas vozes a porem em causa aquilo que é o objetivo central desta vacina. Que experiências pode partilhar portanto, adquiridas no período pós-vacinação? Tivemos também alguns casos reportados, reconhecidos a nível mesmo das entidades sanitárias, de um certo mal-estar criado em algumas pessoas vacinadas. O mundo todo habituou-se a apanhar vacinas desde a sua nascença, que bebês apanham vacinas, também na vida adulta existem vacinas que se dá aos indivíduos. E normalmente as pessoas nunca contestaram este aspecto. Agora, por causa da mídia, por causa das redes sociais, que mostra informação controversa em relação às vacinas, alguns até a falarem mal das vacinas, mas enquanto durante toda a sua vida estiveram a tomar outras vacinas, que nem sabiam de onde vinham as vacinas, nem sabiam o que tinham as vacinas e tudo mais. Só que de repente é esta que começou a ser, portanto, mal falada, digamos assim. Mas para aquilo que são as evidências científicas, a vacina, naquilo que é a informação do produtor, é que a vacina de facto é eficaz. Depois, nós fizemos esta campanha de vacinação para aquilo que foram todas as vacinas, de uma forma em geral, têm algum efeito adverso ou uma reação adversa, uma reação colateral, é normal. Acompanhamos crianças que depois da vacinação têm um pouco de febre, um pouco de mal-estar, falta de apetite. Então, qualquer vacina tem estas consequências, porque o corpo já está a responder, já está a ter uma resposta imune ao problema em causa. Então, este tipo de reações do corpo, na verdade, são normais, como sempre foram. Só por causa desta vacina está-se a levantar algo muito grande, mas que na realidade é normal. E para aquilo que são os eventos adversos pós-vacinação na cidade de Maputo, dos 10.189 casos vacinados de profissionais de saúde, de reformados, coveiros e também de idosos nos lares, constatamos que só tivemos 30 efeitos adversos, nomeadamente casos de pessoas que tiveram tonturas, casos de pessoas que tiveram cansaço, outras que tiveram uma sonolência assim forte, mas que só foi mesmo naquele dia, depois melhoraram. E alguns com dor de cabeça. Então, na realidade, o fabricante já estipula que sim, este tipo de efeito adverso é normal, é o corpo a reagir, a aumentar a sua resposta imunológica ao vírus. A doutora Bela Xerinda aponta, portanto, como origem dos mitos que seguiram a mídia e destaca também as redes sociais. Mas a culpa não pode morrer solteira, doutora. E o nível da comunicação por parte das entidades sanitárias, onde é que fica? Nós também estamos a fazer um trabalho muito importante em relação a isso. Só que não superam o efeito adverso da mídia, como disse, e das redes sociais. Sem dúvidas, mas mesmo então, assim... Então tem que investir mais também na área da comunicação. Sim, nós estamos a investir, tanto que, mesmo para aquilo que foi a recepção da vacina por parte dos profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde que têm aquele know-how e expertise, porque estudaram durante portanto, os seus anos de formação e também no seu dia-a-dia, estes assuntos de vacinação, de medicamentos, eles estavam até no início menos receptivos. Depois desta comunicação, deste engajamento, partilhar informação, muitos aderiram. Nós tivemos uma taxa de cobertura de 91% nos profissionais de saúde. É muito grande, tivemos pouquíssimas recusas. Algumas pessoas não eram elegíveis para a vacinação, porque o fabricante também diz que nem todos podem apanhar esta vacina. Os casos não elegíveis são aqueles que têm menos de 18 anos, o que não era o caso, porque todos os profissionais de saúde têm mais de 18 anos. Mas tem um caso de mulheres grávidas, mulheres que estão a amamentar, não podem fazer a vacina. Pessoas que no momento da vacinação estão com Covid, não podem fazer a vacina. Pessoas que no momento da vacinação têm algum sintoma que pode estar relacionado com a Covid, também não pode ser vacinado. Então, eles vão ser vacinados numa outra altura. Então, daquilo que foi a recepção pelos profissionais de saúde, na realidade, até que foi muito boa.
Por que mulheres grávidas e aquelas que estão a amamentar não podem ser vacinadas? Onde está o risco? Esta vacina é nova. Normalmente as vacinas têm alguns anos de pesquisa, de ensaios clínicos. Nesta vacina, eles fizeram ensaios clínicos em pessoas com mais de 18 anos, em pessoas que não estavam grávidas, pessoas que não estavam a amamentar. Então, ainda não se sabe bem se estas mulheres grávidas ou que estão a amamentar se vão ter uma resposta igual do que um adulto que não tem gravidez, algo assim. Então, não se estudou este grupo de pessoas. Podemos até descobrir mais tarde que, na verdade, não tem nenhum problema, mas é mesmo por precaução. Por como não se estudou neste grupo, então não vamos dizer que podemos também dar. O que uma pessoa vacinada espera? Está totalmente isenta de ser infectada pelo novo coronavírus? Pode ser infectada, mas os níveis, portanto, os efeitos são mínimos. O que se pode esperar de uma pessoa vacinada? Para esta vacina da Sinopharm, porque também temos várias vacinas, não é? Naquilo que é eficácia, 79% daquilo que o fabricante diz previne a doença sintomática. Ou seja, a pessoa até pode ter Covid, mas não tem nenhum sintoma. Está bem. E previne 100% de Covid, situação grave. Isto é, a pessoa, depois da vacina, da segunda dose, neste caso desta vacina da Sinopharm, se tiver Covid não vai ter sintomas. Mas pode passar a Covid para outra pessoa? Pode, sim, porque há esses casos de pessoas assintomáticas que continuam, portanto, a transmitir para as outras pessoas. Isto pode acontecer, porque o vírus fica muito tempo na zona da orofaringe, na nasofaringe e pode, de facto, transmitir para outras pessoas. Mas não significa que esta pessoa vá desenvolver uma doença complicada. Esta pandemia apanhou todo mundo em contrapé, diga-se de passagem. A nível de Moçambique, doutora, que lições ficam, pelo menos até esta altura? No início da pandemia, ninguém pensava que havíamos de andar de máscaras. Quando começamos a ver alguns países como China de máscaras, quando aventávamos esta hipótese para Moçambique, todos diziam, mas é impossível. Mas em pouco tempo, todos já tínhamos máscaras. E também com esta obrigatoriedade de se quer entrar no transporte público tem que ter máscara, vai para uma instituição tem que ter máscara, obviamente que também aumentou esta consciencialização das pessoas e as pessoas também começaram a receber, portanto, esta informação de uma forma consciente e sábia, porque viram que de facto esta pandemia, portanto, mata pessoas. E, de facto, isso foi uma surpresa muito boa. Começamos a ver os moçambicanos a aderirem às medidas de prevenção da Covid-19. E também o próprio governo, também, com os esforços que fez, conseguiu, em 2020, controlar a situação, reduzir a situação. E aquelas medidas no início que foram, de facto, muito contestadas, quando tivemos o estado de emergência, com várias limitações, foi extremamente importante para, portanto, o próprio governo, o próprio país se organizar para a pandemia, porque se naquela altura não tivéssemos tido aquele estado de emergência, poderíamos de repente ter muitos casos e a situação sanitária não estaria preparada ainda para tratar destas pessoas, para manejar estas pessoas, para dar oxigênio suficiente. Então, o país teve tempo suficiente para se organizar, portanto, para tratar das pessoas com Covid-19. Então, este engajamento todo e preocupação do governo para isso também foi extremamente importante para termos a situação controlada até dezembro de 2020. Mas ainda notamos alguns focos que podem, até certo ponto, representar desafio para o setor da saúde em particular e para a sociedade em geral. Vamos citar o caso recente daqui da cidade de Maputo, de uma famosa discoteca. Bem, de facto aquilo foi surpreendente. Quando eu vi esta informação, eu sinceramente fiquei estupefacta. Não sabia que há pessoas que ainda não estão a perceber que a Covid está a matar. E pelo que eu vi naquelas imagens, muitas pessoas são jovens. Nós sabemos que nossos adolescentes e jovens, alguns são inconsequentes.
não têm mesmo noção da realidade e podem estar a perigar, portanto, a saúde das outras pessoas que vivem com elas. E, de facto, não foi nada bom ver aquelas imagens. Na cidade de Maputo, quais são os bairros que ainda apresentam uma situação crítica? Nós vamos falar de uma forma em geral em relação aos distritos. Nós temos 7 distritos municipais. O distrito que tem menos casos de Covid é Canhaca, porque também é uma ilha, está isolada, então consegue controlar a situação. Não teve nenhum óbito, por exemplo, em Canhaca. Depois nós temos o distrito de Catembe, que é o segundo com menos casos. Também está a situação controlada. Agora aqui, ao nível do continente, nós temos o distrito de Campo Fumo, onde nós estamos localizados, é o que tem maior número de casos, maior número de óbitos. Depois temos o distrito de Xamanculo e de Camachaquene. Aqui, portanto, bairros de Xamanculo A, Xamanculo B, enfim. Depois temos o distrito de Camachaquene, temos os bairros Plana Caniço A, Plana Caniço B e também os bairros de Machaquene. São os locais que têm maior número de casos. E depois tem o distrito de Camubuquana, Bagamoio, 1 de junho, depois temos Camavota, portanto, Laulane, bairro ferroviário e tudo mais. Então, portanto, no continente, o distrito que tem mais casos é Campo Fumo. Doutora Bélia, os mercados, sobretudo informais, podemos exemplificar com o grossista Zimpeto, que é o maior fornecedor para toda a capital do país, mas um pouco antes aqui no Esquelene, e depois, por outro lado, o setor dos transportes continua a representar um grande desafio para uma prevenção plena da pandemia da Covid-19, e em relação aos transportes, a razão principal para este panorama que nos apresenta tem um pouco a ver com a escassez. E depois começa o ano letivo 2022. O que é que as entidades sanitárias pensam fazer? Mais alguma medida de modo a mudar completamente aquilo que é o quadro que nos apresentam neste momento estes dois grandes setores? O que pensa aconselhar? Na realidade, a empresa municipal de transportes públicos aumentou a sua frota de autocarros, não posso precisar em quantos autocarros, mesmo também para diminuir aquela avalanche que estamos a acompanhar. Mas, acima de tudo, mesmo que estejamos com o tempo, vamos estar a relaxar algumas medidas de prevenção, obviamente, mas é muito importante e crucial que as pessoas saibam as medidas de prevenção da Covid-19. E quanto mais puderem implementá-las, melhor. Que é o distanciamento físico, o uso correto das máscaras, tapando a boca e o nariz e o queixo, lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Se tiver um desinfetante das mãos também é muito importante. Evitar aglomerados. E verificamos que muitas pessoas que estão nos mercados, uma parte das pessoas estão nos mercados que nem tem nada que fazer lá, só estão ali no mercado porque, bem, está à espera de não sei o quê, disto, aquilo, mas não tem um trabalho propriamente dito no mercado. Então, e há pessoas também que, quando vão ao mercado, levam os seus filhos. Vamos ao mercado. Os filhos estão lá só ali atrás dos pais, mas não são eles que estão a fazer as compras. Então, neste tipo de situação, temos que evitar levar as pessoas que não são necessárias para para as nossas compras e tudo mais. Mesmo em relação ao uso de transportes públicos, obviamente que pode ter sim os seus desafios, mas se nós obedecermos com as medidas de prevenção, colocarmos bem as máscaras, desinfetarmos bem as mãos, lavarmos tudo mais, nós vamos estar prevenidos da Covid-19. As aulas sim vão começar, mas aquilo que são as estatísticas a nível mundial é que as crianças não têm este grande risco de propagação da Covid-19, para se compararmos com os adultos e tudo mais. Mas já estão os professores, né? Que são pessoas adultas. Sim, mas ficam expostos, quer a partir da escola, como também a partir do longo percurso para poderem chegar à escola e depois regressar a casa. Mas se obedecerem estas medidas de colocação de máscara, lavar as mãos, desinfetar as mãos, vamos ter a situação controlada. O problema é que nestes locais as pessoas também acabam relaxando, tiram as máscaras, querem conversar,
com a mão suja, colocam a mão no nariz, na boca, na face, e isto não é permitido, não é aconselhado. Aliás, a pandemia da Covid-19, uma das coisas que nos veio ensinar é uma certa forma de estar, sobretudo em relação a aspectos que têm um pouco a ver com questões higiênicas. Sem dúvidas, é verdade. Nós, em algum momento, já tivemos cóleras e tudo mais, que é a doença das mãos sujas. Felizmente, nos últimos anos não temos, portanto, esta situação, mas na altura era complicado de reiterar: lavem as mãos, lavem as mãos, lavem as mãos. Agora, com a Covid, já lavam as mãos, literalmente. Tanto que cóleras que vamos ter nos próximos anos, porque já aprenderam a lavar as mãos, o que é muito bom. Doutora, não sei se o país já aprendeu o suficiente para lidar com o novo coronavírus. Como é que podemos perspectivar os próximos dias, olhando para todas as medidas que foram sendo tomadas desde que a pandemia eclodiu a nível do país, experiências acumuladas, tivemos também passagens de ano que mudou um pouco aquilo que era a nossa forma de estar. Tomando em conta estes fatores todos, como é que podemos pensar no futuro do país? Temos que ter esperança na melhoria da situação, tendo em conta que o governo está, de facto, a esforçar-se para ter as vacinas para toda a população moçambicana elegível para a vacina. E neste Plano Nacional de Vacinação, perspectiva-se que até o final do primeiro semestre de 2022, 16 milhões de moçambicanos possam ser vacinados. Porque aquilo que as estatísticas dizem é que se mais de 60% da população de um país for vacinada, vai-se conseguir controlar a situação. Então, se tivermos estas vacinas para todos estes, obviamente que os casos da Covid-19 vão sim reduzir. Portanto, já se começou este trabalho de vacinação, já se vacinou os profissionais de saúde que estão na linha da frente para o combate da Covid-19, e isto já, só por si só, já vai reduzir, de alguma forma, o número de casos de Covid-19, principalmente neste grupo que é extremamente importante para manejar os casos da Covid-19. E também nós sabemos que os idosos, principalmente os que estão em lares, podem ser afetados, e já se fez a vacinação aos idosos que vivem em lares de terceira idade. Não só, também estivemos a fazer a vacinação dos coveiros, portanto, dos cemitérios. Então, até esta fase, a situação, portanto, só por si só já vai reduzir o número de casos. E perspectiva-se outras fases de vacinação, tendo em conta que são 4 fases de vacinação, até, portanto, o próximo ano para o seu término. Doutor, olhando para aquilo que é o comportamento da pandemia, comparando a outras epidemias que o mundo já registrou, podemos admitir ainda a possibilidade desta pandemia vir a ser erradicada a médio e longo curso, ou seria prudente eventualmente assumir que é uma pandemia que veio para ficar, a semelhança da cólera, da malária? Ainda é cedo para termos este tipo de perspectivas. Tendo em conta que sarampo já temos há vários anos, se bem que agora já não temos casos registrados. Avançamos muito na poliomielite. Sim, também, quase que erradicamos a poliomielite e tudo mais, mas tem aquelas outras doenças que se recusam a ir. HIV-Sida, tuberculose, malária, no nosso meio ainda não conseguimos. Mas depois há quem diga que a SIDA não se consegue erradicar porque representa o petróleo do século XXI. Se ela é erradicada, a indústria farmacêutica vai colapsar. Bem, enfim, para aquilo que é a Covid-19, ainda é cedo para nós perspectivarmos esta erradicação, mas só o facto de nós conseguirmos controlar já vai ser extremamente importante numa altura destas. Como é que a pandemia impactou noutros setores, como, por exemplo, temos casos que se incrementaram de mortes? Isto pressionou certos setores como cemitérios, o trabalho das morgues, etc, etc. É verdade. Por causa da Covid-19, aumentou, portanto, esta demanda de funerais ao nível dos cemitérios e também de cremações. Antigamente, para pessoas cremarem os seus familiares, eram mesmo uma vez a outra, mas chegou uma altura que até haviam 2 cremações por dia, e para isso já é um número de facto grande. Impactou em todos os setores. A Covid-19, de facto, a nível mundial, impactou a todos, impactou as pessoas a nível econômico, porque muitos perderam os seus empregos.
Mas pronto, a situação pode melhorar ainda. A situação pode melhorar. Embora estamos nesta fase um bocadinho difícil de ultrapassar, mas já temos perspectivas pelos números de redução que são encorajadores. Portanto, a situação vai diminuir para aquilo que são os problemas relacionados com a Covid e vamos ter ainda melhores momentos. O decreto anterior a este do Presidente da República quase que não chegou a registrar grandes melhorias. Este já registra melhorias significativas, nota-se uma certa estabilização, como dissemos aqui nesta conversa. Entretanto, o tempo da duração do decreto caminha já para o fim. O que é que haveria de sugerir? É verdade que não faz parte da comissão científica, mas é médica e vive o problema por dentro. Sem dúvidas. Porque assim, nós como profissionais de saúde, nós sempre temos umas ideias um bocadinho contrárias à população em geral. Por nós, as medidas continuariam. Porque sim, neste momento, agora que estamos no mês de março... o recolher obrigatório no Grande Sem Maputo. dúvidas. Neste mês de março, nós estamos com uma taxa de positividade de 19%. Em dezembro, estávamos com 10%. Janeiro, 29%. Fevereiro, chegamos a 37%. Março, reduziu bastante, estamos com 19% de taxa de positividade, reduziu muito. Mas continua alta. Mas não está ainda no número que nós, como saúde, gostaria que estivesse. Então, se nós prorrogássemos portanto, o estado de situação de calamidade, obviamente que iríamos reduzir ainda mais. Por nós, continuaria igual, principalmente a questão de recolher obrigatório, porque nós sabemos que depois de uma certa hora as pessoas já estão nas barracas, estão em festas, depois tem muitas barracas clandestinas, tem este assunto das discotecas e tudo mais, nos restaurantes, depois de algum tempo que as pessoas já não estão mesmo a obedecer com as medidas de prevenção. Ficam muito tempo sem máscaras, muito tempo juntas, em aglomerados e são focos de transmissão da Covid-19. E esta questão das barracas até é engraçada, porque nos termos da lei, as barracas não têm que vender bebidas alcoólicas. Entretanto, é lá onde se registram os maiores focos de consumo de álcool. Exatamente. E isto foi sendo tolerado até que chegasse a pandemia da Covid-19. E a grande questão é esta, será que precisávamos chegar a isto para fazer cumprir a lei? Oxalá que agora, a partir de hoje, cumpramos esta lei. É extremamente importante. Médica Beria Xirinda foi a nossa convidada a este 2 Dedos de Conversa. Refletimos sobre as lições apreendidas da pandemia da Covid-19 e também passamos a revista aquilo que são os níveis atuais que nos indicam as estatísticas. Fica aqui o nosso muito obrigado por ter escolhido a nossa companhia e fique bem.